Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do RH e CIA. E hoje temos dois convidados presentes aqui conosco, o Gabriel e a Kathleen. Eles vão explicar um pouquinho para nós sobre o que é a tecnologia, qual é a importância, da tecnologia no processo de recrutamento e seleção. O nosso podcast elaborou 6 perguntinhas para os nossos convidados de hoje. Agora vamos começar com a primeira pergunta, que é: como surgiu o uso da tecnologia no processo de recrutamento e seleção? Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é a Kathleen, e a tecnologia no processo de recrutamento e seleção surgiu com todo o avanço da internet. Apesar de muitos acreditarem, que a tecnologia nesse processo só foi possível depois da pandemia, onde teve-se uma necessidade maior dessa implementação da tecnologia, antes disso já havia o processo de tecnologia no processo de recrutamento e seleção, por meio de home office, de treinamentos, de reunião online e tudo mais. No entanto, a pandemia realmente trouxe a intensificação e a verdadeira implementação da tecnologia no processo de recrutamento e seleção. Tanto que hoje, nós mesmo, ou então maior parte da sociedade já teve uma entrevista online de emprego, por exemplo. E vamos para a segunda pergunta, que o Gabriel que vai responder. Como podemos usar essa tecnologia dentro das empresas? Bom dia, pessoal, aqui é o Gabriel. E bom, a gente pode utilizar essas ferramentas, a tecnologia de diversas formas dentro da empresa, conforme a Kathleen mencionou, através de entrevistas de emprego online, que cresceu muito após a vigência da pandemia do Covid-19, o uso de inteligência artificial como um fator selecionador de currículo mais adequado para uma determinada vaga de emprego. A inteligência artificial é uma ferramenta que ajuda muito e facilita muito os processos. A gente pode citar também os testes online, formulários, onde a pessoa ela vai testar os conhecimentos dela, ver se ela não mentiu durante a entrevista de emprego. E, conforme também a Kathleen mencionou, através de treinamentos com gamificação, que está crescendo muito, e a realidade aumentada. Muito obrigada, Gá, pela sua resposta. Agora nós vamos ir para a terceira questão, que a nossa amiga Kathleen que vai responder. Quais são as etapas de um processo de recrutamento? Bom, as etapas do processo de recrutamento e seleção é, primeiramente, elaborar a requisição do cargo. Então, antes mesmo de partir para a entrevista e para selecionar candidatos e divulgar a vaga, é necessário que a requisição do cargo seja elaborada, é necessário que seja comprovado que aquele cargo precisa realmente existir e que precisa de uma pessoa a mais para a realização daquela tarefa. Logo após isso, escolher o tipo de recrutamento. Então, o recrutamento ele vai ser interno, ele vai ser externo ou ele vai ser misto, para ambas as partes poderem concorrer à vaga. Bom, a divulgação da vaga vem, então, se o recrutamento for interno, é interessante divulgar apenas dentro da empresa, externo fora da empresa e misto em ambos. Então, existe essa panorâmica, de como vai ser o recrutamento em si. Logo após a realização das etapas de recrutamento, que é toda a parte de selecionar os currículos certos, como o Gabriel mesmo citou, uma inteligência artificial que ajuda a selecionar currículos que estão mais aptos àquela vaga. Hoje em dia tem muitos sites que ajudam, nisso a empresa contrata o serviço do site e o site faz toda essa parte de selecionar o currículo correto. E, por último, conduzir o candidato escolhido para a entrevista, seja uma entrevista online, seja uma entrevista tradicional, presencial mesmo. E é assim que ocorre a etapa do processo de recrutamento e seleção. Muito legal, Kat. E fala aí agora, Gabriel, quais ferramentas tecnológicas são usadas no processo de recrutamento? Bom, pessoal, primeiramente a gente pode citar as redes sociais, como a Kathleen mencionou, as redes sociais são grandes ferramentas que ajudam a divulgar uma vaga, redes sociais como Facebook, Instagram, LinkedIn, até mesmo a divulgação através do site da própria empresa. A gente pode citar também ferramentas de entrevistas online. Bom, a gente pode citar também ferramentas de entrevistas por videochamada. Muitas empresas utilizam o WhatsApp por ser uma ferramenta que todo mundo já tem acesso, então facilita muito. Ferramentas também como o Zoom,
Microsoft Teams, Google Meet, ferramentas, né, de captação de currículos e testes de conhecimento e habilidades. E agora, a Kathleen vai falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens da tecnologia no processo de recrutamento e seleção. Bom, pessoal, as vantagens, né, dessa tecnologia implementada no processo de recrutamento e seleção é a redução de custos, então a empresa não precisa se preocupar com o fato do candidato vir até a empresa, a diminuição de trabalhos manuais, então processos que antes, como por exemplo a seleção de currículo, era tudo feito manualmente, então a pessoa ia lá e via, olha, esse currículo é adequado, esse não. Manualmente, às vezes até apenas uma pessoa para realizar, né, essa tarefa de selecionar o currículo correto. Então, agora a gente tem a diminuição de trabalhos manuais, a otimização do tempo do candidato e também do tempo do entrevistador e a eficiência e a agilidade no processo, que é um dos principais fatores de vantagens. As desvantagens, né, é claro que existem empecilhos, não são só pontos positivos. Bom, como por exemplo, existem muitos profissionais que não se adaptam com a tecnologia, que não conseguem se adaptar e que sentem muita dificuldade e preferem realmente o método tradicional de entrevistas presenciais, de divulgação de vaga apenas por panfleto e cartaz, né? Mas existem profissionais que enxergam, né, a tecnologia apenas como um método de facilitar a vida dele, não como um método que realmente ajuda e esteja no dia a dia. Então, algumas das desvantagens são essas. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos para a última pergunta, que o Gabriel vai responder para a gente. Quais são os desafios enfrentados pelos recrutadores? Os desafios enfrentados pelos recrutadores, né, a gente pode citar, conforme a Kathleen mencionou, né, a dificuldade com o uso da tecnologia, né, a dificuldade de conseguir se adaptar, né, antes era tudo feito de forma manual, né, com folhas, e agora tudo virtual, né, tudo de forma tecnológica. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de conseguir se adaptar a esses novos processos, né, porque ele requer um constante aprendizado, de conseguir divulgar nas redes sociais de formas efetivas, utilizar as inteligências artificiais, os sistemas de captação. Então ele requer um constante aprendizado porque a tecnologia está em constante avanço. Sempre vai desenvolvendo uma inteligência artificial nova, um sistema mais fácil de utilizar de forma mais efetiva. Então ele requer um constante aprendizado e um custo também para a empresa, né? E a gente pode citar também a dependência excessiva da tecnologia, né? Cada vez mais que a tecnologia está sendo inserida no processo, os profissionais eles estão dependendo mais delas, né, para fazer os processos. Então, pessoal, a gente pode falar que a dependência excessiva da tecnologia pode deixar os profissionais cada vez mais preguiçosos, né, por depender da tecnologia para fazer a maioria dos processos. Bom, pessoal, primeiramente, muito obrigada, Kathleen, muito obrigada, Gabriel, por estarem presentes hoje aqui, respondendo as perguntas, né, do nosso podcast e também auxiliando aí o pessoal que quer entrar nesse meio profissional, né, do recrutamento e seleção. Foi de grande ajuda e eu agradeço também a todos os envolvidos. E muito obrigada, espero que tenham gostado. Esse foi o nosso podcast de hoje e até a próxima.